Quem receberá o selo de Deus? Uma pergunta que merece uma séria reflexão. A primeira coisa que precisamos saber é que selo é um sinal de propriedade. O selo de Deus será colocado apenas em quem pertence a Ele. Está escrito: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Aqui é descrito o selamento dos servos de Deus antes das catástrofes que destruirão o mundo. Estas catástrofes atingirão a terra, o mar e as árvores. Então, entendemos, com base nesse texto, que o selo de Deus protegerá os servos de Deus da destruição que será provocada pelo derramamento das 7 últimas pragas. Entendemos que este selo protegerá os servos de Deus de qualquer dano. Fica evidente que esse selo é invisível aos homens, mas visível para Deus e seus anjos. Se bem que o selo de Deus seja invisível aos homens, o caráter daqueles que irão receber o selo de Deus é plenamente revelado na Bíblia. O livro do Apocalipse não é o único que apresenta a ideia de Deus selando o seu povo. No livro do profeta Ezequiel, temos uma cena mostrando o selamento de pessoas que seriam poupadas da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Está escrito: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Um aspecto interessante que notamos quando lemos este texto é que as pessoas seladas aqui eram pessoas que estavam tristes por causa das abominações que estavam sendo cometidas em Jerusalém. Isto quer dizer que os selados aqui apresentados não amavam o pecado. Pelo contrário, o pecado causava tristeza a esses fiéis. Com base nesse texto, nós podemos entender que uma das características do povo de Deus é sentir tristeza pelo pecado. O pecado não causa alegria ao Filho de Deus. Muito pelo contrário, o pecado causa tristeza. O próprio Jesus chorou diante da impenitente Jerusalém. Está escrito: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu irmão. Quantas vezes você chorou por causa do pecado? Quantas vezes o seu ou o pecado de outro irmão deixou você triste, com lágrimas nos olhos? O capítulo 14 do livro do Apocalipse descreve outras características daqueles que receberão o selo de Deus. Está escrito: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Com base nesse texto, entendemos que outra característica daqueles que serão selados é falar a verdade. Os selados mencionados aqui no Apocalipse abominam o engano, abominam a falsidade. Inclusive, no Apocalipse, a palavra grega usada para descrever os servos de Deus é a palavra grega douloi, e ela significa escravos. Nós temos uma visão negativa de um escravo. Mas você sabia que a Bíblia apresenta pessoas que se tornavam escravos voluntariamente? Nem todo escravo era comprado.
era forçado a servir ao seu senhor. Havia pessoas que voluntariamente se ofereciam para serem escravos. Como isto? A lei mosaica dava a todo escravo o direito de, após 6 anos, se tornar livre. Mas existia uma exceção. Veja o que está escrito. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Só que esses escravos, selados com o selo de Deus como pertencendo a ele, eles não foram forçados a serem escravos. Eles se tornaram escravos por amor, por opção, voluntariamente. Eles entenderam que não poderiam viver sem o seu Senhor Jesus e voluntariamente se entregaram a ele. Está escrito: eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles são descritos se apegando de tal maneira a seu Senhor Jesus que não conseguem viver sem ele. Por esta razão, mesmo ameaçados de morte, caso não aceitassem a marca da besta, eles preferem morrer do que serem desleais ao seu Senhor Jesus. Está escrito a respeito desses escravos: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Esses escravos amam ao seu Senhor Jesus, e o seu Senhor Jesus tem um profundo amor e ternura por eles. Um amor tão grande que eles são descritos no Apocalipse sendo grandemente honrados pelo seu Senhor Jesus. Está escrito: vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A estes escravos será prometido: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que privilégio terão esses escravos! Quão honrados eles serão pelo seu Senhor Jesus! Ao profeta Sofonias foi revelado o caráter daqueles que receberão o selo de Deus. E inclusive, alguns afirmam, e dá para notar que isto tem sentido, que João se inspirou nas palavras de Sofonias ao descrever o caráter dos selados. Veja o que o profeta Sofonias escreveu a respeito do remanescente que receberá o selo de Deus. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira
e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Que descrição extraordinária do caráter dos selados e do amor de Deus pelo seu povo. Hoje, irmão, é o tempo de orarmos, pedirmos a Deus que Ele cumpra os seus propósitos para com o seu povo, que Ele cumpra para conosco as suas boas intenções para com os seus escravos. Afinal, Ele deseja fazer uma aliança com cada um de nós. E na Bíblia, os termos desta aliança são apresentados. Está escrito: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Que a promessa divina de escrever em nosso coração a sua lei, ela se cumpra em nossa vida. Que seja para mim e para você um prazer ser fiel ao nosso Deus. Que venhamos ser escravos voluntários do nosso Senhor Jesus. Até breve. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.